Olá pessoal, estamos de volta, né, depois do vídeo que a gente fez o anúncio do canal. Agora estaremos entrando precisamente na lição sobre Ezequiel. Estaremos falando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Essa lição ela vai estar trabalhando alguns temas que a gente, com o decorrer do tempo, a gente vai estar comentando, né? Que será sobre Gog, sobre a restauração de Israel, vai falar sobre o milênio, né? Vamos mexer sobre o Vale de Ossos Secos. Só que essa primeira lição estaremos fazendo uma introdução, que será dentro do livro de Ezequiel. O título é Ezequiel, o Atalaia de Deus. Esse é o título da primeira lição. A nossa introdução, ela traz uma visão geral do que será tratado, qual o tema principal que será discutido nessa lição. E vai estar falando sobre a soberania de Deus, né? Deus trata com Israel, mas também com as 7 nações gentílicas. Estaremos falando posteriormente sobre elas. E também avaliar nossa responsabilidade no relacionamento com Deus. Esses 2 temas vai ser tratado em toda a lição, não é só na primeira lição não. Em todas as 3 lições, esse será o foco que está sendo tratado nessa lição. Sobre o livro de Ezequiel, segundo o autor, o livro de Ezequiel pode ser dividido em 3 partes. Eu estou trabalhando agora com a lição, né? Esses pontos verdes são os tópicos e os azuis são os subtópicos, né? Eu fiz isso para ficar mais fácil de você localizar na sua lição quando estiver estudando, né? As profecias entregues antes da destruição da cidade e do templo e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Nessa parte, trata das visões inaugural do ministério, trata de ameaças e juízos e traz uma série de advertências aos falsos profetas, reis e sacerdotes de Judá. Então, essa primeira parte do livro, ela vai tratar exatamente sobre essas questões. Umas advertências e também ameaça para aqueles que não se arrepender, né? E ele está falando sobre reis. É evidente que, nesse caso, estamos dentro do cativeiro. Então, especificamente, a sacerdotes que serão o alvo principal, que seriam os líderes que também estavam no cativo, né? Estavam ali presos junto com Ezequiel ali na deportação, né? A segunda parte, nós temos aqui as nações, né? Na segunda parte, os juízes são direcionados às 7 nações. Quem são essas 7 nações? São as 3 primeiras nações que nós temos aqui, as nações de Amon, Moabe e Edom. Essas nações são parentes de Israel, né? Os amonitas, eles são descendentes de Ló, com a sua filha mais nova, sendo também o filho mais novo, né? Naquele episódio de Sodoma e Gomorra, quando elas embebedaram o pai, né? E ali elas tiveram filhos. Os moabitas, né, também são filhos de Ló, o filho mais velho, e da filha mais velha também, e no mesmo episódio, né? Os edomitas, o Edom, é a nação de Esaú, irmão de Jacó, né? Por isso são parentes. Essas nações, quando Israel saiu do Egito, elas não foram solidárias com Israel. Os amonitas não deixaram que Israel passasse pelos seus termos, né? E inclusive durante todo, lá no livro de Juízes, nós vamos encontrar eles se unindo a outras nações contra Israel. É interessante que também, depois do cativeiro, os amonitas, eles tomaram posse da terra de Gade e titubearam da derrota de Israel, se vangloriaram, né? Por isso, eles serão julgados. E aí nós temos essas 3 nações que são parentes. Temos também a Filistia, que é uma cidade de Canaã, que era composta por 5 senhores, ou seja, ela era dividida em 5 partes, né? E cada uma delas tinha um senhor. Então a Filistia não é uma cidade de um reino só, eram 5 reis que reinavam nessa região. E depois nós temos Tiro e Sidom,
que são duas cidades da Fenícia, né? O Tiro, inclusive, e Sidom são muito citados no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, né, cita Tiro, lá em Atos capítulo 12 ela aparece. São cidades da Fenícia, são duas cidades no mesmo local. E por fim, nós temos o Egito, né, que já é uma cidade que está no noroeste da África, ao Oriente Médio. O Egito, ele não é uma cidade da Palestina. O Egito, ele é da África. Ele faz quase fronteira ligando a África ao continente africano, à Ásia, à Palestina. E essas nações são nações que o profeta Ezequiel traz juízo sobre elas, né? Isso aqui mostra para nós também a questão da soberania de Deus. Mesmo Deus tratando com Israel, que era a nação preferida, né, a nação que ele escolheu, mas essas nações também, Deus trata com elas, né? Deus trata com elas de maneira, trazendo para elas juízo, né? E nós temos aqui, se você observar no mapa, nós temos aqui a localização exata dessas nações. Nós temos aqui Amon, Moab e Edom. Está aqui, nessa região aqui mais a sudoeste, né, do mapa, né? Temos aqui a cidade dos filisteus, né, que seria o reino filisteus, e quem em cima está Tiro e Sidom, né, e a Felícia. A África, o Egito não aparece aqui porque ele não faz parte desse continente, né? Como já falamos, o Egito ele não faz parte dos reinos das tribos. Eu coloquei ali os 7 reinos, mas na verdade aqui aparece 6, porque um é o Egito que não faz parte, não está incluído aqui. O livro de Ezequiel, nós temos aqui na terceira parte também, começa com a queda de Jerusalém e com a visão de Vale de Ossos Secos, que simboliza a restauração de Israel e o retorno à terra. A construção do novo templo, a invasão das confederações do norte, provavelmente a região hoje da Rússia, Gog na terra de Magog, que será assunto que será tratado posteriormente. E é interessante que uma das maiores profecias da restauração de Israel também está nessa terceira parte do livro, que é o capítulo 37, onde fala do Vale de Ossos Secos, né? Ali são uma tipologia mostrando Israel sendo restaurada, né? Porque eles estavam quase que consumidos, né, dentro do cativeiro, mas Deus fala que eles, ainda que eles estavam mortos, ele pergunta para Ezequiel, poderão esses ossos viver? Né? Porque era quase impossível, muitos já tinham perdido a esperança de estar retornando à terra. Então nós temos ali uma das maiores profecias. Jesus fala que quando a figueira lançar os seus frutos, está próximo o verão. E quando acontecer essas coisas, sabeis que está próximo o fim. Em 1948, nós temos o início dessa profecia acontecendo, quando a nação se torna, em um só dia, uma nação, né, que é falado, inclusive o profeta Jeremias fala, poderá ser criada uma nação em um só dia, pois aqui está um exemplo do Vale de Ossos Secos, que num só dia se torna nação. Isso aconteceu no século XX, e precisamente em 1948, inclusive teve uma participação de um brasileiro, né, que foi um dos que votou junto para que acontecesse essa liberdade deles ter uma nação, porque até então eles não tinham a terra deles como um reino deles. Eles tinham um problema lá com os palestinos, mas esse é assunto para mais para frente, não agora. Ainda sobre o Ezequiel, nós temos algumas partes obscuras no início e no fim, né? De tal maneira que os rabinos só autorizam a leitura do livro aos jovens acima de 30 anos, para evitar que os mais novos fiquem confusos e passam a não acreditar no livro, ou seja, na Bíblia. Então o que acontece? Como existem umas partes do livro que é um pouco complicado a interpretação, né? Inclusive a questão das visões, né? Aquelas rodas com olhos, e os rabinos achou por bem não permitir que jovens com menos de 30 anos lessem o livro. Então eles criaram essa regra para evitar que eles ficassem confusos por não entender e até acreditar que não há inspiração. Inclusive o livro de Ezequiel é um livro que existe questionamento sobre a inspiração dele por causa de alguns episódios que ele relata, né? Mas isso nós não vamos discutir agora não. Outro problema acontece sobre a canonicidade do livro. Foi estabelecida a canonicidade desde a antiguidade pelas autoridades judaicas.
Nos dias de Shammai e Hillel, o problema foi calorosamente discutido. Alguns eruditos chamam de antilegômenos, que significa, é como se ele fosse um livro de segunda categoria, né? Não tem a mesma inspiração que os demais profetas, né? Então alguns eruditos chamam ele de antilegômenos. E Shammai e Hillel são os dois rabinos contemporâneos de Jesus que discutiam, né, muitos assuntos relacionados ao judaísmo, e um desses assuntos que eles discutem, que era caloroso, era o caso do livro de Ezequiel, a questão da inspiração divina dele, né? Vamos andar aqui. Sobre o profeta Ezequiel, a identidade não é mencionado no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, ele não é mencionado. O seu nome significa fortalecido por Deus. Foi contemporâneo de Jeremias e Daniel. Então nós temos aqui, Jeremias ele estava em Judá, né, no reino de Judá. Daniel estava na corte de Nabucodonosor e o profeta Ezequiel estava entre os cativos junto ao rio de Quebar, né? Aí ele estava ali entre os cativos, então ele era contemporâneo. Então enquanto Jeremias profetizava no reino de Judá, Daniel estava na corte profetizando. Teve aqueles episódios que, lendo o livro de Daniel, a gente vai detectar ali ele profetizando para os reis, né? A sucessão de reis, e o Ezequiel foi chamado para falar entre os cativos. Enquanto Jeremias fala com o povo ainda sendo ameaça, né? Ainda era uma ameaça, ele até orienta o povo a se render à Babilônia, e o povo não aceita, né? Ezequiel já fala dentro do cativeiro babilônico, próximo ao rio Quebar, né? Começou seu ministério no 30º ano, no 4º mês e no 5º dia. Essa data é outro problema no livro. Alguns acreditam que ela se refere à idade do profeta, que seria 30 anos de idade, para iniciar o ministério sacerdotal. Esse 30º ano era também o 5º ano do exílio de Joaquim na Babilônia. Não há como determinar a data precisa, mas em nada interfere no valor do texto. Era da família sacerdotal, assim como Jeremias e Zacarias. Então nós temos 3 profetas da família sacerdotal. O curioso é que ele, sendo da família sacerdotal, ele é chamado para ser profeta. E nós sabemos que as funções são diferentes, né? O profeta é aquele homem que é chamado por Deus para trazer a mensagem de Deus ao povo, né? O profeta é aquele porta-voz de Deus, ele leva a mensagem ao povo, a mensagem de arrependimento, de exortação e de consolação. O sacerdote, ao contrário, ele leva as demandas do povo para Deus. Então, Ezequiel, ele sai agora da sua função de sacerdote, né? Ele era filho de sacerdote, automaticamente também seria um sacerdote, e então ele sai da função de sacerdote para ser profeta, né? Então nós vemos aqui uma mudança de direção, né? Ele tinha um chamado, ele é de uma família de sacerdote, mas ele foi direcionado para fazer um trabalho, um ofício de profeta. Estava entre os cativeiros de Judá, próximo ao rio Quebar, né? Então nós vemos aí que ele estava profetizando dentro do cativeiro, ali, enquanto Jeremias profetizava para que o povo se arrependesse e para que o povo se rendesse à Babilônia, Ezequiel, ele já traz juízos, né, sobre o povo rebelde, e também fala sobre a restauração, que eles voltariam, né? Jeremias também falou sobre isso, que seriam 70 anos, e depois Ezequiel fala, e depois Daniel corrobora, lá no capítulo 9, né, a 70 semana de Daniel, ele corrobora também mostrando o retorno de Israel, né? Ele entende pelas profecias, segundo Jeremias, que seria 70 anos, e os 70 anos estavam se cumprindo. Então nós temos aqui, o que é Quebar, o rio de Quebar? Era um rio na Mesopotâmia, conhecido também pelos gregos, chamado Chaboras, deságua no Eufrates. Alguns eruditos acreditam que era um canal feito pelos babilônios, e esses canais também eram conhecidos como rio. Às margens deste rio foi implantada uma colônia de judeus, e Ezequiel morava nessa região. Então, quando ele estava ali próximo ao rio Quebar, ali naquela região, o rei da Babilônia, o Nabucodonosor, ele implantou ali uma colônia de judeus, né? Aqueles judeus que ele trouxe cativo, ele deixou ali e fez ali como se fosse uma cidade próxima ao rio Quebar. Inclusive, o próprio Ezequiel, ele tinha morada fixa, ele era casado, né? Ele tinha morada fixa ali
junto ao rio Quebar. Por isso que ele começa a profecia dizendo que estava junto ao rio Quebar. Na verdade, quando ele começa a ter a visão, ele estava próximo a esse rio, que seria, segundo alguns eruditos, um canal, né? Um canal que se transforma. Esse canal, na verdade, alguns reis faziam isso para conter água, né? O rei Ezequias ele fez também isso para chegar água em Jerusalém, né? Então era chamado também de rio, né? Só para efeito de curiosidade, Quebar então era um rio, né? A procedência. Era de Jerusalém e pertencia à família sacerdotal. Era filho de Buzi. Segundo o comentarista, ele foi levado para lá na primeira deportação. Aqui nós temos uma observação interessante. A primeira é que Israel, o reino do norte, já tinha sido levado cativo pela Assíria no ano 722. Então, nós estamos agora falando do cativeiro de Judá. O cativeiro de Israel, o reino norte, capital era Samaria, já tinha sido dominada pela Assíria. E a Síria, posteriormente, foi dominada pela Babilônia, né? E assim, sucessivamente, aquelas sucessões de reis que nós encontramos lá em Daniel. Então, nós temos Judá, porém, foi levado em 3 levas, segundo Jeremias 52, versículo 28 a 30. Né? Só uma curiosidade, porque na nossa lição fala que Ezequiel foi na primeira leva. Segundo a nossa lição, parece ser 2 levas, mas são 3 levas, segundo Jeremias, capítulo 52, 28 a 30. A primeira leva é no ano 598 a 597, foi 3.023 judeus associados à rendição de Joaquim. Ou seja, Joaquim se rende, né? E aí são levados para Babilônia 3.023 judeus. Está lá em Jeremias, nessas referências aqui. Em 587 e 586, 832 judeus. 8º ano do governo de Nabucodonosor. Então Ezequiel ele foi levado entre as 2 deportações, entre o ano 597 a 587, entre essas 2 aqui. Então a maioria dos eruditos entende que ele foi levado na segunda deportação e não na primeira, porque nós estamos falando de 3 deportações e não de 2, como a nossa lição está nos sugerindo. A terceira deportação no ano 582, né, houve um erro ali, 745, depois a gente corrige aquele erro ali. 745 associado a Gedalias, que houve uma situação em que Gedalias é morto, né, ele era colocado como governador, e ele é morto numa rebelião, e aí o Nabucodonosor pega as pessoas, e 745 judeus, e leva para Babilônia também. Então dá 3 deportação. Há quem diga que esses 745 judeus foram levados para serem mortos, mas isso não foi comprovado não, mas há especulações. Ezequiel foi levado então entre a primeira e a segunda deportação, e não na primeira deportação. Sobre a Atalaia, nós temos a palavra de origem árabe, né? Atalá, né? Atalat, lugar alto. Essa palavra não se encontra na Bíblia. No hebraico aparece a palavra Tsopen, né? Aquele que vigia. Né? Então, toda vez que você olhar para o hebraico, né, a palavra Atalat, ela não vai aparecer. Vai aparecer Tsopen, que significa aquele que vigia. Era aquele que ficava vigiando sobre a muralha para avisar dos perigos iminentes. Era, às vezes, responsável pelo toque da trombeta para alertar a cidade. Então, este seria o que ficava na vigia. Tinha uma torre, né? Por isso que alguns falam que era o homem da torre de vigia. Ao fim de 7 dias, depois das visões, Ezequiel ficou pasmado e ficou entre os seus conterrâneos por 7 dias. Depois desses 7 dias, ele é colocado como atalaia sobre Israel. Passou de visões apocalípticas para profecia. Então ele estava tendo visões apocalípticas, aquelas visões de revelações, para a profecia. Aqui ele recebe as diretrizes de atalaia, que é a mesma coisa que profeta. É mostrada agora a responsabilidade que tem o atalaia e o ouvinte em relação aos avisos de Deus, porque ali Deus fala para ele: eu te coloco por atalaia, se você não avisar o ímpio e ele morrer, eu vou requerer o sangue da tua mão. Mas se você avisar o ímpio e ele aceitar, né, ele não vai haver
cobrança. Então, vamos supor, se Deus manda eu falar para alguém, essa pessoa ouve e não aceita, a responsabilidade é dele. Agora, se eu deixo de falar, a responsabilidade passa a ser minha. Então, Deus fala, eu vou cobrar de você se você não avisar. Então, ele fala assim, ó, eu te coloco como atalaia para eles e pregue para eles. E ele fala assim, ó, porque casa rebelde são, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Casa rebelde são eles. Então, eu tinha que levar a palavra. Né? Era a responsabilidade do atalaia, no caso Ezequiel. A expressão filho do homem, voltando um pouquinho aqui, tem uma outra observação interessante, é que o Ezequiel, mesmo ele sendo colocado como atalaia no capítulo 3, o seu chamado acontece no capítulo 2. É no capítulo 2 que Deus chama ele para profeta. E no 3 ele fala assim, eu vou te colocar agora como atalaia, que é uma continuação do seu chamado. Então o chamado não acontece no capítulo 3. Nós temos aqui outra coisa interessante, a expressão filho do homem, Ben Adam, né? É o único profeta que recebe esse título, demonstrando assim a sua fragilidade diante da visão extraordinária da glória de Deus. Cristo era assim chamado também, mostrando a sua natureza humana. Quando era chamado Filho de Deus, mostrava a sua natureza divina. Ou seja, a hipostática, ou seja, as duas naturezas, né, numa pessoa só. Cristo tinha a natureza humana, né, a qual ele veio para morrer, e tinha nele a natureza divina, a natureza do Pai. Então ele era chamado como filho, quando era chamado Filho de Deus, estava falando da sua natureza divina. Quando era chamado Filho do Homem, sua natureza humana. É lógico que, diferente de Ezequiel, a natureza humana de Cristo, ainda que foi uma herança, né, humana da carne, mas a gente sabe que ele não teve a linhagem de Adão, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Então ele era um ser humano, mas ele não tinha aquela mesma linhagem de Adão, né? Então, mas ele era humano, sujeito a pecar, sujeito a falhas, né? Sujeito a todas as dificuldades do ser humano. Então ele era chamado Filho do Homem também. O atalaia sobre a casa de Israel, só lembrando que Israel é um termo usado para se dirigir à nação como um todo, o reino do norte e o reino do sul. Porém, Ezequiel estava profetizando para o reino do sul, o reino de Judá, e não esperava resultado, e sim que eles soubessem que teve um profeta entre eles. É interessante que isso é uma visão de um grande profeta, né? Quando Deus manda você levar a mensagem, né, você não precisa preocupar com o resultado. Eu não preciso me preocupar com o que vai acontecer, porque eu posso me frustrar, como aconteceu com o profeta Jonas. Ele levou uma mensagem para Nínive, e achando que Nínive seria destruído, ele esperava isso, mas no final das contas, Nínive se converte, e ele se decepciona, porque ele não queria ver a conversão de uma nação cruel, como aquela cidade, né? E Deus trabalhou com ele, como todos conhecem lá no seu livro, né? Mostrando para ele a misericórdia de uma grande cidade que não sabia separar entre o bem e o mal, e eles se arrependeram confiando num profeta. Interessante que, sendo a cidade estrangeira, ouviu um profeta de Judá, de Israel, e esse profeta levou para eles a mensagem e eles aceitaram, mesmo não conhecendo, não servindo ao Deus de Israel. Mas quando o profeta fala, o rei caiu no temor e até os animais ele colocou para jejuar. Então, ele não esperava resultado, porque o profeta não precisa esperar. Quando Deus manda eu falar algo, eu posso falar, e se Deus mandou falar, é como ele fala para Ezequiel, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu tenho que falar a mensagem, o resultado é com Deus. O resultado é com Deus, não é comigo, eu não tenho que preocupar. Nós temos outro caso semelhante do profeta de Judá, que Deus manda ele levar uma profecia para Jeroboão e manda ele voltar por outro caminho, mas ele é enganado pelo profeta velho. Né? E porque veio um outro anjo, falou outra coisa comigo, e falou para você ficar aqui, ele acreditou, né? E ele foi morto por um leão. Né? Vocês conhecem a história, muitos conhecem a história, mas o leão não o comeu, né? Só o matou. Por quê? Porque Deus mandou ele levar uma mensagem, chegou lá, ele acreditou num outro profeta, não foi uma mensagem de Deus, mas de um outro profeta, né? Isso é muito perigoso. Então o profeta ele é assim, ele tem que levar a palavra,
e não preocupar com o resultado. O resultado pertence a Deus. Nós somos só porta-voz, né? Então nós temos aqui, ele não teve, na verdade, o chamado de Ezequiel como profeta acontece no capítulo 2. No 3 ele recebe o título de atalaia, ele tem praticamente a mesma função. Então, ele no capítulo 2 Deus chama, começa a falar com ele, e no 3 fala assim: eis que eu te coloco por atalaia sobre Israel. Por quê? É interessante, por que Deus chama ele como profeta e depois coloca ele como atalaia sobre Israel? Porque, na verdade, o profeta ele não tem uma nação específica, ele pode profetizar de uma nação para outra. Eu citei um caso agora de um profeta de Israel que profetizou para Nínive, né? Nós temos também o profeta Naum, que também profetizou para Nínive. Então, ele era profeta atalaia de Nínive. O Jonas também era profeta atalaia de Nínive. Ezequiel era profeta atalaia de Judá, né? Nós temos profetas que eram atalaia de Israel. Então, o profeta ele pode ser atalaia de uma nação específica, ou de várias nações, ou no caso também de uma pessoa específica, como é o profeta de Judá, que foi profetizar para o rei Jeroboão, ou seja, só para uma pessoa só. Então, o profeta, o atalaia é especificando para onde ele está indo, né? São duas as responsabilidades do cristão, né? Agora vem para nós, né? A primeira parte nós falamos sobre algumas dificuldades do livro, vamos falar muita coisa para frente, né? Teremos muita coisa para falar para frente, por isso que a gente está acelerando, né? Mas nas próximas edições nós estaremos mais específicos em temas, né? E aí nós vamos trabalhar a cada lição um tema diferente dentro do próprio livro. Não vai ser todo o livro, mas aqueles pontos mais importantes. Agora, no ponto 4, o comentarista ele traz para nós a aplicação dessa lição, que seria a responsabilidade de profeta, né? Nós também somos responsáveis, assim como Ezequiel, né? Então a responsabilidade do cristão, são duas a responsabilidade do cristão: anunciar o evangelho e ter cuidado de permanecer até o fim. Como Paulo orienta Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então a minha responsabilidade é não só pregar, mas viver aquilo que prega, viver, permanecer firme, né, estar em pé e tomar cuidado para não cair. Então eu não posso pensar só em levar a mensagem, mas eu preciso estar sempre me policiando também, para que eu, anunciando o evangelho a muitos, eu não venha a ser reprovado. É isso que está falando sobre a nossa responsabilidade, permanecer até o fim, né? A responsabilidade do ímpio: da mesma maneira que temos a obrigação de anunciar o evangelho, as pessoas também têm a responsabilidade de decidir aceitar ou não, sabendo, porém, que a decisão irá pesar no final. Então eu anuncio a palavra para alguém, eu não tenho que preocupar, voltando o caso de Ezequiel, eu não tenho que preocupar se ele vai aceitar a Cristo ou não, né? Isso é com ele, é o Espírito Santo que conversa. O meu trabalho é levar a palavra. Mas se ele decidir por não aceitar, no final ele vai arcar com as consequências. Porém, como atalaia, eu estarei com as minhas mãos lavadas, né? Por isso eu preciso pregar, porque a obrigação é levar a palavra. Converter já é do Espírito Santo, né? Ele é que faz esse trabalho. A extensão da nossa responsabilidade. Isso aqui também é interessante. Assim como nós temos o dever de anunciar o evangelho lá fora, temos o dever de avisar o justo das consequências de sair do caminho, né? Israel, mesmo no cativeiro, continuava sendo a nação de Deus. Tanto é que depois de receber profecia de juízo, eles recebem também profecia de restauração. Então observa que mesmo Deus tratando com eles, né, 70 anos ficariam no cativeiro, né, já estava ali um tempo, já no tempo de Ezequiel, ficaria 70 anos, mas Deus tinha promessa de restaurar, de trazê-los de volta à terra prometida, né, que seria a terra de Canaã, e fazer deles uma grande nação. E isso está acontecendo. Nós já, em 1948 já se tornou Estado, e aos poucos eles estão voltando para a terra, porque Deus tem um projeto com essa nação lá na grande tribulação, lá no milênio, né? Deus tem um trabalho com esse povo fazer. Então a história não parou com este povo. O relógio parou para eles porque abriu o caminho para os gentios, que somos nós. Mas a partir do arrebatamento da igreja, nós cremos nisso, Deus voltará então a tratar com eles na grande tribulação, aonde eles terão dificuldades de novo com nações, mas Deus na grande tribulação vai protegê-los,
E no milênio, né, eles estarão todos ali sendo restaurados como uma nação vitoriosa de novo. Então, mesmo ele pregando, né, Deus tratando com eles, eles continuavam sendo nação, porque a misericórdia de Deus ainda estava sobre a vida deles. Ele fala assim, que ainda que eles fossem como a areia do mar, o remanescente seria salvo. Então há uma promessa de salvação. Voltando ao capítulo 37 do Vale de Ossos Secos, aonde o Vale de Ossos Secos recebe nervo, recebe carne e depois recebe o Espírito. O Espírito eles receberão no milênio, né, para que eles possam ter vida. Então eles se tornaram uma nação, mas ainda falta para eles o Espírito. Então a vida deles vai ser restaurada totalmente no milênio. E aí nós caímos lá na profecia de Joel 2:28, né, que a promessa diz a respeito de vós e vossos filhos, tantos quanto os seus chamados que estão perto e os que estão longe, né? Assim como Ezequiel devia pregar, mesmo sendo ignorado, nós também precisamos pregar o Evangelho, a tempo e fora de tempo. Somos atalaias de Deus em meio à geração no pecado. E na ignorância não podemos ficar apáticos às necessidades da salvação das almas para o reino de Deus. Então nós entendemos que essa lição vai nos chamar para esta responsabilidade. Assim como Ezequiel tinha aquele compromisso de pregar, Ezequiel poderia muito bem dizer, eu não vou pregar porque eu também sou cativo, eu também estou na escravidão aqui, né, estou dominado também, não vou mexer com esse negócio não, vou ficar quietinho aqui. Mas ele tinha um compromisso de pregar. Nós também, em meio às dificuldades, às tribulações, às perseguições, nós precisamos continuar pregando o Evangelho, levando a palavra do Senhor. E está aí então a nossa primeira lição do quarto trimestre, né, sobre uma introdução geral, uma visão geral. Poderíamos falar muito mais coisas, mas para o vídeo não ficar muito longo, a gente preferiu cortar alguns pontos. E que Deus possa abençoar vocês. E se vocês gostaram, né, compartilhe, ative o sininho, dá um like para nos ajudar. E nos próximas lições estaremos de novo aqui, né, como muitos observaram, estou na minha sala, né, ainda não tenho estúdio, estamos ainda trabalhando isso. Por enquanto estamos improvisando, mas mais para frente, se Deus quiser, estaremos mais organizados com o nosso equipamento para uma recepção melhor, para uma iluminação melhor e também a audição vai ficar bem melhor, né? E como muitos sabem também, é uma experiência nova para mim, então a gente fica um pouco meio que preso ainda, mas aos poucos a gente vai desenvolvendo, vai falando e daqui a pouco a gente está dominando legal. Que Deus possa abençoar vocês, muito obrigado e nos ajude divulgando esse estudo. E alguma dúvida que tiver, algumas pessoas que já nos conhecem vai ter liberdade de estar perguntando para nós. Inclusive, amanhã, querendo Deus, às 19h30 estaremos no estúdio de professor dando esse estudo aqui. Estarei usando esse mesmo slide. Lá a gente demora um pouco mais, porque lá as pessoas perguntam, tem liberdade para discutir. Aqui é só eu falando mesmo e vocês assistindo do lado aí. Mas qualquer coisa, estamos aqui. Deus abençoe, muito obrigado. Boa noite.